Olá pessoal, então só finalizando a nossa aula, nós temos aí a torre de fracionamento do petróleo com o gás GLP, depois na primeira fração temos a nafta, a gasolina, o querosene, óleo diesel e temos outras substâncias também como o betume, que é o produto final desse fracionamento, que é principalmente utilizado no asfaltamento das vias e rodovias, certo? E aí nós temos aqui o exercício 1, ele fala, faça uma pesquisa sobre os motores a gasolina, álcool e a diesel, anotando as principais semelhanças e diferenças entre eles e busque discutir com seus colegas qual desses combustíveis pode tornar o motor mais eficiente. Lembrando, o poder calorífico do diesel, como eu falei na aula, ele é bem superior ao da gasolina e ao do álcool. O que acontece? O diesel ele não pode ser utilizado em veículos automotores de pequeno porte, né, como os carros, as motos. Então, ele só pode ser utilizado em ônibus, em caminhão, caminhonete, tá? Em veículos pequenos apenas o etanol, o álcool, né? Ou a gasolina. E aí, entre o álcool e a gasolina, nós temos a gasolina com maior rendimento, maior eficiência, tá? O álcool, ele consegue fazer a mesma coisa que a gasolina apenas em 70%. Então, quanto a gasolina, se eu pegar a mesma quantidade de álcool e a mesma quantidade de gasolina, eu vou andar 70% do que eu andaria com gasolina. Para a gente fazer essa relação com relação a preços no posto de combustível, quando você for ao posto de combustível, analise o valor da gasolina, faça 70% o valor da gasolina. Se o preço do álcool estiver até 70% do valor da gasolina, ele vale a pena. Se ele estiver acima de 70%, ele já não vale a pena, ok? E aí o exercício 2, quando finalizamos sobre a ficha técnica de carros, nos deparamos com diversos valores, como por exemplo, o consumo de combustível. A tabela abaixo indica a diferença no consumo do combustível em vias urbanas e rodovias. Esse é um ponto também que precisamos conversar. Por que quando a gente olha tanto o álcool, vamos pensar a linha do álcool, né? No urbano eu faço 9,6 km com 1 litro. No rodoviário eu faço 12,2 km com 1 litro. O que isso significa? Que na rodovia eu ando mais do que dentro da cidade com o mesmo combustível. Isso acontece porque dentro da cidade nós o tempo todo precisamos frear, acelerar, frear, acelerar. Como eu falei na aula, quando eu acelero, possibilito a entrada de combustível para queima no meu motor. E aí é o momento que eu tenho queima. Então, se eu piso muito no acelerador, eu vou consumir mais combustível. Então, por isso que do mesmo jeito, se eu estiver sempre em velocidades muito altas e variação de velocidade, eu vou estar consumindo muito combustível, tá? Também observamos a mesma coisa com relação à gasolina, na cidade faz 13,7 e na rodovia faz 17. Então, mais uma vez comprovando que na rodovia eu consigo andar mais com o mesmo combustível. Isso significa economia, tá? Em seguida, aí vem as duas perguntas. O que significam os valores e as unidades de medida presentes na tabela? Por que há diferença no consumo do combustível no deslocamento em vias urbanas em comparação ao deslocamento em rodovias? Então, o que vai acontecer? Vocês vão explanar, vocês vão discutir, vão colocar o que vocês entenderam nessa letra A aí, para poder explicar por que o combustível o consumo do combustível na via urbana é maior em relação à rodovia, tá? No item B ele fala, um motorista viajou por uma rodovia percorrendo uma distância de 470 km, procurando utilizar o máximo possível o piloto automático do veículo durante todo o percurso. Como eu falei para vocês, o piloto automático é aquele mecanismo dos carros mais novos, né, onde ele vai manter uma mesma velocidade até que eu pise no freio ou acelere, variando aí manualmente essa velocidade, tá? O veículo foi abastecido antes de iniciar a viagem e foram gastos para percorrer essa distância 30 litros de gasolina. Qual foi o consumo médio do veículo? Para calcular consumo médio, na tabela anterior estava lá quilômetros dividido por litro. Então vocês vão pegar essa quilometragem de 470 e vão dividir pelo volume do litro,
que é 30. Então, vocês vão pegar 470, vão dividir por 30. O valor vai ser em quilômetros por litro, que é o consumo médio desse veículo, tá certo? Então, esse é o item A. O item B: eu gostaria de agradecer pela presença, pela participação de todos. Eu sei que o app estava dando muito problema hoje, já tinha dado com o professor Sérgio, deu comigo também, tá? Mas eu espero que na próxima aula tudo esteja bem ajustado. Fiquem com Deus, um bom final de bimestre. Essa é a nossa última aula do primeiro bimestre. Semana que vem já é segundo bimestre. Eu aguardo vocês novamente. Fiquem com Deus. Tô com frio.